Amém, irmãos? Vamos iniciar o nosso culto, né? Hoje é um culto muito especial, tá bem bonito, né? Vamos levantar, tirar toda a preguiça, né, pessoal? Começar o culto. Todo mundo já cumprimentou um ao outro aí? Deu um abraço? Glória a Deus, então. Maravilha, hein? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em Oséias 6. Amém. Oséias 6. Amém, irmãos? A palavra nos diz: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor! Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá. Tão certo como chega o amanhecer, ou vêm as chuvas da primavera. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor te dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho à luz do sol. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, com julgamento inescapáveis como a luz. Quero que demonstrem um amor e não ofereça sacrifícios. Amém? Nessa noite, o Senhor, todos os dias, na verdade, né, o Senhor nos convida a estar com Ele. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Senhor por mais um dia diante da presença dEle. Dá a mão ao seu irmão que está ao seu lado. Amém? Nós vamos começar a orar e ministra sobre a vida do seu irmão, que hoje nós vamos ter um culto abençoado, cheio da presença de Deus. Que toda a nossa preguiça espiritual a gente venha tirar do nosso meio e que você seja livre para adorar ao Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, por tudo que o Senhor vai fazer. E nós queremos declarar ao Senhor que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. E nós pedimos ao Senhor para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, destampa os nossos ouvidos, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Ó Pai, que a Tua palavra, Deus, que foi semeada nessa noite, venha entrar nos nossos corações, venha dar frutos. Em nome de Jesus, desperta-nos, ó Senhor, porque nós entendemos que nós precisamos voltar ao Senhor todos os dias. Aleluia. Nós te bendizemos, Senhor. E nós declaramos que grande é o Senhor, digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia. Você tem a liberdade em adorar o teu Deus, né? Que fez todas as coisas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Com toda a sua alma, começa a declarar ao Senhor que Ele é grande. Se Ele é grande mesmo na sua vida, declare: Senhor, Tu és grande, Pai. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Levanta suas mãos. Começa a declarar que Ele é grande na sua vida. Esse Deus que te tirou do poço, né? Aquele que nos restaurou, que todos os dias Ele quer nos encontrar. Nosso Deus, Deus Santo.
Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Com muita alegria. Vamos levantar, crianças. Nós vamos convidar. Vem, Senhor. Vem encher este lugar. Toma o teu lugar de honra. Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem está feliz aí, diga aleluia. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 7. Segunda Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 7. Amém? Amém ou misericórdia? Amém? 2 Coríntios 9, verso 7 vai dizer assim, irmãos: cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama, diga, Deus ama quem dá com alegria. Deus, amém, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém? Irmãos, ao falar de dízimo e ofertas, eu sempre sou muito direto, né? E trato de uma forma muito simples e muito importante o que a palavra de Deus nos orienta. Aqui, a carta de Paulo vai nos orientar que cada um contribua segundo o que tiver proposto onde? No seu coração.
Então, irmãos, isso aqui é uma chave e é uma instrução para a gente que o dízimo, a oferta, a colaboração, né, aquilo que você vai fazer tem que ser algo que é preparado. Não é algo que eu faço de qualquer jeito. Ah, só porque cheguei no culto vou fazer. Posso? Pode. Mas aqui a orientação é que nós devemos contribuir segundo aquilo que nós colocamos no coração. Isso é no decorrer do meu mês, da minha semana, daquilo que eu vou fazer. Isso chama planejar o que eu vou fazer, até como eu ajudo e a forma que eu ajudo. Então a proposta aqui é que para a gente coloque no coração. Por quê? Para que o Senhor possa receber isso. Amém, irmãos? Eu já disse isso, até a forma como a gente oferta e aquilo que a gente dá, a gente precisa planejar. A gente precisa colocar diante de Deus. Né? E ele está dizendo, não é para dar com tristeza, ou seja, eu vou para o culto, vou dar meu dízimo, oferta, vou ficar sem dinheiro. Né? E aí você fica louco da cabeça, preocupado com o que você vai fazer amanhã para pagar a conta de luz. Né? Não é isso, não é nem com tristeza e nem por necessidade. Eu vou dar porque Deus vai me dar um tanto. Não, irmãos, talvez Deus não vai te dar nada. Isso é uma grande verdade, né? Porque Ele não é obrigado a te devolver nada do que você dá, nada do que você oferta. Mas existe uma lei que é a semeadura, amém? E Ele está dizendo, porque Deus ama quem dá com alegria. Né? E Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim que sempre haja ampla suficiência e você superabundem em toda boa obra, como está escrito. Ou seja, a Bíblia não está dizendo que você vai ficar rico, que você vai ter muitos recursos, mas diz que você vai superabundar em boas obras. Amém? Diga isso, eu vou superabundar em boas obras. E aí, consequentemente, o que acontece quando você superabunda nisso? Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Está falando aqui, enriqueci, ganhei muito dinheiro, carro novo, fiquei feliz e estou alegre da vida? Não. Está dizendo que Deus o fez abundar, superabundar. Então ele superabundou, ele distribuiu, deu a quem precisava e a sua justiça, que é a justiça de Deus, permaneceu para sempre. Amém? Então é questão de princípio, de entendimento, que nós abençoarmos as pessoas, nós estamos sendo o quê? Abençoadores e abençoados por Deus. Amém? Fica de pé no seu lugar, quero orar por você. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode depositar aqui. E você que já faz na conta da igreja, já sabe o caminho que tem que ser feito. Amém? Eu vou orar e abençoar a vida de todos vocês. Senhor, nós te rendemos graça, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, nada tem nos faltado e nós queremos te agradecer. E eu quero abençoar nessa noite cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa, Senhor, que não por medo ou por obrigação, mas por amor e temor ao Senhor tem abençoado a tua obra. Pai, abra as portas de emprego necessárias. Ô Senhor, faz prosperar aquele que está planejando a sua vida com o Senhor para cumprir um propósito, como a sua palavra nos mostra. Deu para distribuir aos pobres e ajudar e praticar a justiça. Que o Senhor possa abençoar cada um aqui nessa noite. Que nada venha nos faltar, Senhor. Usa-nos e abençoa-nos a usar esse dinheiro com temor e com tremor na administração do teu reino. Nós oramos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cadê as crianças? Aqui na frente, por favor. As crianças. Olá, Senhor. Olá, Senhor. Amém? Todas aqui? Todas aqui? Amém? Estendam suas mãos para cá, queridos. Vamos abençoar as nossas crianças, né? São o futuro da igreja, né, irmãos? A gente precisa entender que as crianças são o futuro da igreja, da nossa casa, da nossa família. Eles são o legado que a gente tanto sonha, né? E que nós sejamos canais de bênção para eles e que as professoras também. Amém, Senhor, nós queremos nessa noite, como igreja, abençoar as nossas crianças. Pedimos, Senhor, que a tua bênção esteja sobre a vida delas. Ó Senhor, nesse tempo confuso, que o Senhor repreenda todo o mal, todo o levante do diabo para distrair essas crianças, para tirar elas do foco da tua palavra e da tua verdade, Senhor. A tua verdade é a palavra, e é a palavra que nós queremos semear na cabeça, na mente delas, no coração delas, não por força humana, Senhor, mas por um movimento do teu Espírito Santo, porque é o teu Espírito Santo que produz uma vida perfeita para essas crianças. E
nós abençoamos cada professora, cada pessoa que está ministrando sobre a vida delas nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Hoje nosso culto está cheio de festividades, né? Então nós vamos seguir aqui. Deixa eu me programar aqui. Hoje eu não posso falar demais não, gente. Irmãos, abra sua Bíblia aí no livro de João. João, capítulo 6. Livro de João, capítulo 6. Amém? Todos abriram as suas Bíblias aí? Ou os seus celulares, seus tablets, ou qualquer coisa que tenha a palavra de Deus aí. Se você não tem, pede emprestado. Vamos lá, gente. João, capítulo 6, a partir do verso 22. Diz assim, irmãos: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo entre partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeriam o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhes perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. E dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar a obra de Deus? E respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram ele: que sinais faze para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. E replicou-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. E declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que ver o Filho e crer nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Vamos orar? Senhor, diante de nós a tua palavra, e nós queremos, ó Deus, aprender da tua palavra. A tua palavra é bússola para os nossos caminhos e, amado Espírito Santo, nos orienta naquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Nos guia a caminhos maiores e eternos, movidos pelo teu Espírito Santo, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada difícil, nesse tempo sombrio, onde as coisas querem tirar o apontamento do Senhor e do teu reino, mas nós preferimos a tua palavra. Portanto, nos orienta na tua verdade, que é a tua palavra, pois ela é a única capaz de produzir vida em nós. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu nessa noite vou ser mais breve, mas eu tenho pensado durante toda a minha semana e eu tenho meditado nesse texto, eu tenho ficado no livro de João,
e eu intitulei o meu sermão essa noite, Por que buscamos ao Senhor? E eu quero abrir a minha explanação essa noite te perguntando, por que você busca ao Senhor? Por que você vem à igreja? Por que você diz que anda com Jesus? Por que você busca a Deus? Eu queria que você pensasse e não me respondesse. E nesse texto, irmãos, nós vamos ver uma grande similaridade com o nosso dia a dia na postura dessas pessoas que estão aqui. Nós acabamos de ver na história que aqui tinha acabado Jesus de fazer um milagre. Amém, queridos? Em João capítulo 6, Jesus faz um dos grandes milagres, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando a palavra, os discípulos o chamam de Senhor, eles estão com fome. Então, eles conseguem lá 5 pães e 2 peixes, e Jesus multiplica. E a Bíblia diz que aqueles pães alimentaram eles de forma extremamente farta, a ponto de sobrar e eles guardarem nos cestos. Então, foi algo sobrenatural. Eles tinham acabado de passar por um processo que nenhum ser humano em si, provavelmente a maioria de nós não vivenciou isso ainda. Mas eles tinham acabado de passar por isso. E acontece algo seguinte, a Bíblia fala que no dia que passou, a multidão estava do outro lado do mar, notou que eles tinham ido num pequeno barco embora e não acharam Jesus. Então eles entram ali no barco, perto de Tiberíades, e vão embora, sentido Cafarnaum, e encontram Jesus. E aí eles encontram Jesus, e aí vai dizer o seguinte, e tendo encontrado do outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando você chegou aqui? E respondeu Jesus, em verdade vos digo que vocês procuram, não porque vocês viram sinal, mas porque vocês comeram dos pães e se fartaram. Jesus está dizendo assim, vocês não estão atrás de mim por aquilo que Deus fez, ou por aquilo que aconteceu. Vocês estão lá porque vocês se fartaram de comida. Jesus deixa bem claro aqui, porque vocês se fartaram dos pães que vocês comeram, vocês ficaram fartados. E ele está dizendo para eles assim, não trabalhem pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Jesus está dizendo em si, irmãos, é o seguinte, vocês estão aqui por interesse. Vocês não estão aqui porque Deus operou um milagre. Vocês estão aqui porque vocês estão interessados, porque vocês comeram até se fartar. Vocês não tinham o que comer lá e agora vocês estão correndo atrás para estar perto, porque vocês comeram demais. Pastor, você está inventando? Não, Jesus é que disse isso aqui. Vocês não estão atrás de mim pelo milagre que aconteceu. Vocês estão atrás de mim por aquilo que proporcionou um conforto para vocês. Sabe, irmãos, e muitos de nós, às vezes vamos na igreja, ou começamos a andar com Deus e começam a acontecer coisas que vão moldando a nossa vida, deixando a gente confortável, vão nos agradando, a gente começa a ficar feliz, Tem muita coisa legal que vai acontecendo, muitos milagres vão acontecendo na sua vida, muitas coisas sobrenaturais vão acontecendo na sua vida, e aí você começa a buscar a quem? A Deus. Amém? Quem é que busca a Deus? Só que aqui, esses homens tinham acabado de vivenciar um grande milagre, e eles não estavam preocupados porque Deus tinha operado alguma coisa, eles queriam alguma coisa. E um dos grandes problemas que a gente tem que pensar na nossa vida, queridos, é o seguinte, será que nós vemos em Jesus uma oportunidade de conseguir aquilo que a gente quer? Ou nós estamos procurando Jesus por aquilo que Ele realmente deve ser na nossa vida? Senhor e Salvador da nossa vida. Será que nós estamos correndo atrás dos sinais e dos milagres? Ou será que nós estamos sendo como aquele escravo, o escravo de amor, que está com o Senhor não por aquilo que Ele pode me dar, ou por aquilo que Ele pode fazer por mim, mas simplesmente porque eu vi, eu conheci e eu aprendi a amar. Sabe? Porque senão, irmãos, a nossa relação, ela se torna interesseira. Esses homens aqui, a gente vai começar dizendo, e Jesus já chega de cara, tem gente que fala que eu sou muito sincero, mas o pessoal acha que Jesus era o docinho de coco, Todo mundo fala, ai, Jesus era o docinho de coco, tão bonzinho, Esses caras chegam, Jesus, onde é que você está? Vocês estão aqui por interesse. Esse é o recebimento que ele deu para eles, Vocês estão aqui porque vocês se fartaram. E olha o que ele diz aqui, a partir do verso 27. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, o que faremos para realizar a obra de Deus? Respondeu Jesus, a obra de Deus é essa, que vocês creem naquele que for enviado. Outro problema, irmãos, que a gente vê e fala assim, ai, pastor, o que eu preciso fazer na minha vida para que eu faça o reino de Deus, para que eu viva o reino de Deus, para que eu sirva a Jesus? Eu tenho que trabalhar?
Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo? Não. Jesus está nos dizendo claramente aqui, olha. Dirigiu-lhes, pois, eles perguntando, o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus, a obra de Deus é essa. Diga, a obra de Deus é essa. Que creiam naquele que foi enviado. Irmãos, o primeiro passo de entrada para o reino de Deus, para viver o reino de Deus, é crer no Filho. É crer que o Filho de Deus foi enviado. E Jesus está posicionando isso para aqueles homens que estão ali. Então lhes disseram eles, olha isso aqui, que sinais você fez para que nós creiamos em você? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Eles invocam o milagre que aconteceu quando o povo sai cativo do Egito e Deus manda maná dos céus. E alimenta os pais deles. Eles ainda usam a Torá e falam, está escrito, e o que você fez? Esses caras tinham acabado de estar na beira da praia, viram Jesus pegar 5 pães, 2 peixes, multiplicar, a multidão foi alimentada, eles foram alimentados até se fartar. E eles estão perguntando para ele, que sinal que você tem? Irmãos, às vezes na nossa vida, Deus faz tanta coisa na nossa vida, Deus opera tantos milagres, tantas bênçãos, nos dá tantas coisas, e a gente ainda vira para Deus e fala assim, mas o Senhor não faz nada na minha vida. E Jesus está declarando que a única coisa que precisa para viver o reino de Deus é crer no Filho. E é impressionante como é que os nossos olhos humanos não conseguem enxergar isso. Nós estamos querendo muitas coisas, muitos milagres, sendo que Deus já te deu o milagre que foi o seu Filho para te salvar. E esses homens não conseguem enxergar que ele, como homem ali na beira do rio, opera aquele milagre maravilhoso, não é? Supre aquela... Inclusive eles enchem o nariz deles. Parece o Gilvan quando levou a gente na casa dele para comer capelete, né? 2 panelão de capelete, dava até para sair pela orelha, né? E a palavra, ministrando a palavra, depois encheu o bucho de comida, está todo mundo satisfeito, é mesmo que eu falo, e agora? Não vai ter comida, não? Não existe isso, sabe? A nossa mente, irmãos, e os nossos olhos, eles são cauterizados. Por quê? Por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente anseia da nossa forma. Mas o reino de Deus, muitas vezes, e na maioria das vezes, é muito diferente daquilo que a gente idealiza. Eu estava conversando com a Alice ali atrás, a gente brincando, a Alice falou assim, a pessoa perfeccionista, como é que você falou, Alice? É um problema, né? Eu falei, sim, tem as suas coisas boas e as suas coisas ruins. Porque o problema do perfeccionista é que ele não sabe se frustrar. E ele precisa entender que nem tudo sai conforme o que a gente planejou. Nem sempre, irmãos, o plano que você idealizou para a sua vida, o seu planejamento, vocês lembram em dezembro, eu falei, irmãos, façam um projeto de vida, vocês lembram disso? Provavelmente 90% aqui não fez o projeto de vida. O meu, muita coisa ainda não entrou. E talvez pode chegar dezembro e não entrar. Mas eu não posso me frustrar e dizer que Deus não é Deus, porque Ele não atendeu aquilo que eu queria. Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Sabe, queridos, esses homens aqui, na verdade, eles não estão preocupados com o reino de Deus. Eles não estão preocupados com aquilo que Deus pode fazer. Eles estão tão trancados na religiosidade, naquilo que os pais deles viveram, que eles não conseguiram, diante dos olhos deles, ver a grandeza de quem estava na frente deles. Irmãos, às vezes a gente é assim. Deus opera tantas maravilhas no nosso meio, tanta coisa legal, tanta coisa acontecendo, tanto movimento acontecendo, e a gente olha justamente para a nossa necessidade. Sabe? Às vezes a gente olha e diz assim, ai, pastor, mas a gente ainda não tem um templo, né? Não temos um lugar, meu Deus. Cara, você está sendo abençoado, nós estamos reunidos, nós estamos congregados, nós somos amigos, né? Nós estamos aprendendo a conviver juntos, a nos amar. Tem farpa? Tem briguinha? Tem coisa boa? Tem coisa ruim? Isso é o mais importante, é estar junto, é estar congregado, é estar se fortalecendo, é caminhar junto. E o restante, Deus faz. A gente está olhando para tudo que é material, desejando o que é material, e não está querendo viver, de fato, aquilo que Deus tem feito.
as oportunidades que Deus tem nos dado de estar juntos, de conviver juntos, de sermos amigos, de aprender a ver até mesmo a debilidade um dos outros, a ver a necessidade uns dos outros. Isso é reino de Deus, queridos. Isso é viver com Deus, é me importar com o outro. É eu olhar para o outro e ir na casa do outro, é eu tomar um cafezinho com o outro, é eu levar um presentinho, é eu fazer uma surpresa, é eu ajudar, é eu visitar. Isso é igreja, irmãos. Isso é ser igreja. Isso é viver a plenitude do amor de Deus. Porque quando a gente olha somente nas realizações materiais, nós estamos acabando de viver o milagre da comunhão, do partir do pão. Isso é um milagre maravilhoso. Suportar uns aos outros, aprender a amar uns aos outros, isso é dádiva de Deus, não é dádiva humana. E às vezes a gente está olhando para aquilo que Deus ainda não quer que a gente viva. A gente está preocupado em dizer, nossa, mas o passado dos meus pais tinha um templo glorioso, a gente tinha 5 prédios. Tá, a gente tinha. Não tem mais. A gente precisa viver aquilo que a gente tem hoje. A gente precisa viver aquilo que Deus nos deu hoje. Que Deus pode nos abençoar, sim ou não, irmãos? Pode ou não? Pode, claro que pode. Mas Ele faz no tempo dele, do jeito dele e da maneira dele. Mas Deus olha a nossa postura. Jesus já viu naqueles caras que o que eles queriam não era o reino de Deus. E Ele deixa isso claro. Ah, vocês querem viver o reino de Deus? Então Jesus está dizendo para ele, então é necessário que a obra de Deus é essa, que vocês creiam que o Filho foi enviado por Deus. É isso. Essa é a chave. Essa é a porta. Porque se eu não creio que Deus enviou o seu Filho para dar a vida por mim, para me salvar, você nunca vai conhecer o reino de Deus. Porque a chave de entrada é crer no sacrifício do Filho. É porque o sacrifício do Filho é que mudou sua vida, é que te salvou e te resgatou. Amém? É o sacrifício do Filho. Jesus está deixando isso aqui claro, né? E aí ele vai dizer, Jesus lhes disse em verdade, no verso 32, em verdade, eu vos digo, não foi Moisés quem deu o pão dos céus, o verdadeiro pão dos céus é o meu Pai é que dá. Jesus fala assim, meus queridos, não foi Moisés que mandou cair pão dos céus para os seus pais comerem, não, foi Deus é que fez. Entendam isso, irmãos, não são as mãos humanas que fazem os milagres, mas é a vontade de Deus é que opera o milagre na sua vida. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade de Deus. E Jesus está deixando isso claro para eles, não foi Moisés que fez isso, porque o pão de Deus é o que desce do céu e é o que dá vida ao mundo. Jesus está dizendo, não é o pão que você come, que era o maná do deserto que dá vida, não. Aquilo ali sustentava o seu corpo, aquilo ali sustentava a sua estrutura. Mas o pão que dá vida é o Filho. É aquele que Deus dá, é aquilo que Deus faz. Irmãos, ainda não existe na ciência e na medicina remédio contra a depressão. A ciência não cura a depressão, a medicina não cura a depressão. Ah, pastor, então você está refutando a ciência? Não, irmãos, quem criou a ciência foi Deus. Se o Espírito Santo de Deus não mudar a sua mentalidade e fizer uma obra maravilhosa na sua vida, você nunca vai fugir da depressão. Você nunca vai ter uma essência de uma alegria, de uma chama que queima no seu coração. Porque a única coisa que faz queimar o seu coração, que te faz levantar, lutar por esse reino, lutar pela palavra de Deus, é a verdadeira conversão, é crer no Filho de Deus. Eu não faço porque eu faço obrigado, porque alguém vai me obrigar. Eu faço porque eu tive uma revelação do Filho de Deus. Entendeu? Então não adianta, você pode tomar o que você quiser, remédio que você quiser, o tempo que você quiser. Meu irmão, a única coisa que pode te curar, que pode libertar sua alma, para você deitar sua cabeça no travesseiro e ser feliz, é um íntimo relacionamento com o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Porque se dinheiro e tratamento trouxesse cura, rico não suicidava. Era só pagar. Era só pagar. Vai para Miami, contrata o melhor psicólogo, contrata o melhor médico do mundo, em 15 dias você está curado. Isso funciona, irmãos? Sim ou não? Não, não funciona. A única coisa que funciona é quando você realmente é tocado por Deus. É quando você tem a revelação do Filho. Porque igual eu falo com vocês, irmãos, nada mais importa quando você tem um íntimo relacionamento com Deus. Não importa se você está andando a pé, não importa se você tem roupa boa, não importa se você tem casa boa, se você tem carro bom, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, nada disso tem valor. A única coisa que tem valor é quando você tem Deus enraizado no teu coração por meio de Jesus Cristo.
Não adianta, não adianta. Não tem técnica humana que vai trazer vida para as pessoas. Sabe, não adianta. Eu trabalhei com clínica de recuperação de drogado muito tempo. Vocês lembram aqui, ó? Eu trazia meus alunos que vendiam pão aqui, vocês lembram deles? Nós montamos clínica em Paraupeba lá e fizemos e levamos. Nós tiramos todos os moradores de rua da cidade de Paraupeba aqui, todos. A irmã do Haroldo é de lá. Nós tiramos todos, nós conseguimos um sítio, levamos eles, colocamos todo mundo lá. Né? A cidade ficou maravilhosa. Tinha um que era extremamente alcoólatra, depressivo. Ele todos os dias levantava, ia trabalhar, bebia, ficava jogado na rua. Quando nós montamos a clínica, ele levantava, todo dia trabalhava, passava no açougue, comprava um pouquinho de carne, levava para a clínica. Ele sabe onde é que ele dormia, irmãos? Dentro do galinheiro. Ele não queria dormir nas camas que a gente ia lá dentro, não. Ele construiu a cama dele dentro do galinheiro. Esse homem abandonou o fumar, abandonou a bebida, abandonou tudo. Era um homem feliz, com a vida completamente restaurada. Aí um dia eu falei, como é que você suporta tudo isso e não ter nada? Ele falou, não, eu tenho o que eu preciso, eu tenho Jesus na minha vida. Eu não quero bens materiais, eu tenho a alegria hoje que eu tenho no meu interior. Sabe, irmãos? Então, quando a pessoa ela não quer, ela não vai ser transformada. Sabe, a pessoa que ela não olha aqui e entende que o Filho de Deus é a porta para o reino, que é a chave para a transformação da sua vida, ela nunca vai viver algo diferente. Né? E Jesus está colocando isso aqui, olha. Declarou, pois, eu sou o pão da vida. Diga assim, Jesus é o pão da vida. Irmãos, Jesus é o pão da vida. E aí ele vai dizer aqui agora, olha, o que vem a mim jamais terá fome. Jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Quando a gente lembra do poço de Jacó, a mulher está ali querendo água, né? Jesus diz, você pode beber essa água aí o tempo que você quiser. Mas se você beber da água da vida, você nunca mais vai ter sede. E Jesus está dizendo aqui, eu sou o alimento. Eu sou aquele que tira a sede. O que é isso? É aquilo que é insaciável dentro de você que ninguém consegue tirar. O único que é capaz de entrar, esmiuçar você e libertar você e transformar a sua vida é o Senhor Jesus. É o único que consegue suprir sua carência, sua necessidade, mesmo se você tem nada palpável na sua mão. Você não precisa ter nada. Não precisa ter patrimônio nenhum, você não precisa ter nada na sua vida. Se você tiver a sua convicção do amor de Deus na sua vida, nada mais importa, queridos. É por isso que a palavra diz, buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e o restante vos será acrescentado. Preocupe com Deus e deixa Ele fazer o resto. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu sou o pão da vida. É esse pão que gera vida em você, que te segura, que te sustenta, que te alegra, que te levanta. Ah, pastor, nunca mais vou ficar triste. Não, não estou falando isso. O senhor não tem tristeza? Tenho. Você tem momentos de depressão? Tem também. A questão não é você ter, é você ficar, é você permanecer. Já viu quando você está dirigindo e vem a placa, apesar que hoje em dia está difícil, né? Depressão na pista, né? Ela faz o quê? O carro passa, faz assim e continua. Tem que voltar. Momentos ruins e difíceis tem, queridos? Tem ou não? Tem, claro que tem. Mas a questão é como é que você encara isso. Uma questão é você encarar momentos difíceis sem Deus. E a outra é encarar com Deus do seu lado. Eu lembro que quando o papai estava internado uma vez no hospital, o médico falou comigo assim, ó, chama a família que ele vai morrer. Aí eu fiquei do lado dele e falei assim, pai, o senhor não vai morrer. Mas sabe aquele você não vai morrer sem fé? Você vendo o cara todo entubado, ele vai morrer. E aí, irmãos, eu virei minhas costas, eu estava chorando, eu já ia ligar para a mamãe e para o meu irmão. E aí eu lembro que quando eu virei de costas, uma enfermeira saiu, olhou para mim e falou, menino, olha para mim aqui, vai morrer não, tá? Vai morrer não, porque Deus tem um plano na vida dele. Não vai morrer. Deus vai levantar ele dessa cama e Deus tem uma obra na vida desse homem aí. E o pastor estava murchinho. E eu me lembro, irmãos, o dia que ele teve alta do CTI, que a médica dele veio e parou da maca, ele sorrindo. O CTI do maternidade veio inteirinho despedir dele. Ela olhou para mim, deu uma risada e saiu. Porque quem define o dia de nascer, de morrer e os planos da sua vida não sou eu nem você, é Deus que decide. Nós não temos poder para controlar isso. Nós não temos força para controlar nada. A Bíblia diz que nós não podemos acrescentar um côvado aos nossos dias. Nós não temos poder de nada, queridos. Estamos vivos agora, daqui a pouco pode sair ali, acontecer alguma coisa, ninguém sabe.
Mas se o pão da vida é parte de você, é Ele que te alimenta, é Ele que te sustenta, é Ele que te mantém convicto dessa obra. Pastor, como é que eu faço a obra? Creia no Filho, irmãos. Só creia no Filho e deixa que o resto Ele te mostra. O resto Ele constrói, o resto Ele faz, não sou eu que faço. Não é o pastor que constrói seu destino em Deus, é o seu relacionamento com Deus. É por isso que é uma chamada pessoal e intransferível. Eu não consigo transferir o meu chamado para você. Eu não consigo transferir a minha fé para você. Eu não consigo transferir meu Deus para você, porque é pessoal, é intransferível, é relacional. É você que consegue correr atrás disso. Não tem como eu te entregar isso. Amém? Estão me entendendo? E Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse, embora que tenhais visto, vocês não creram. Jesus está falando para esses homens: vocês acabaram de ver o que eu fiz lá. Vocês acabaram de ver o milagre. Vocês não tinham nem o que comer. E foi multiplicado, e vocês estão fartos. Vocês acabaram de ver, mas vocês não creem. O coração de vocês é duro. Vocês não conseguem acreditar. Jesus está declarando isso aqui. Jamais terá fome, jamais terá sede, porém eu já disse, embora vocês viram, vocês não acreditaram. Vocês não conseguem acreditar. Sabe, irmãos, a maioria de nós não consegue acreditar, porque o propósito da gente buscar o Senhor não é porque a gente o ama e porque a gente o quer, é porque Ele pode proporcionar alguma coisa para mim. Eu vou para a igreja porque eu vou virar pastor. Eu vou ter um título de pastor, vou ter um salário de pastor, eu vou ser reconhecido. Irmãos, isso é lixo. Isso é lixo. Tem um cargo, um salário, uma posição eclesiástica, isso é lixo. Isso vai ser queimado quando Jesus voltar. Isso vai acabar, isso vai passar. A única coisa que nunca vai passar é a presença de Deus e a palavra de Deus. Tudo vai passar. Essas cadeiras, o patrimônio, a conta bancária, tudo vai embora, isso não vai ficar, isso vai sumir, isso vai desaparecer, isso não vai existir mais. Os cargos, o bonitinho, o cheirosinho, isso vai passar, mas a palavra não vai passar, a sua paixão por Deus não vai passar. E ele diz aqui, olha, Jesus diz, não é? Porém, eu já vos disse que, embora não tenhais visto, vocês não creram. 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Irmãos, Jesus, Ele quer todos, todos, diga isso, Jesus quer todos, pode vir. Incrédulo, ladrão, sem vergonha, o que você quiser, qualquer tipo de pessoa, de postura ou de gente que tiver, e Jesus quer todo mundo, Ele está nos declarando, todos, porque o Pai me dá. Ele está dizendo aqui, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Jesus não discrimina ninguém, Deus não nega ninguém, mas quando a gente vai olhar o outro texto, né, quando a gente vai remeter para Mateus capítulo 11, no verso 28. Abre aí, vamos ler o que a Bíblia diz aí. Olha o que Mateus 11, 28 vai dizer aí. Alguém pode ler para mim? Venham a mim, quem? Todos que estão cansados, não é? Ou seja, Ele recebe todo mundo. Mas, irmãos, preste atenção, no reino de Deus existe uma regra. No reino de Deus existe uma hierarquia. E é o que aconteceu com esses homens aqui. Eles queriam que tudo fosse feito do jeito deles. Eles queriam estar com Jesus para quê? Para se alimentar. Eles queriam estar com Jesus para que aquilo acontecesse de novo e eles fossem supridos. Eles não queriam estar com o Senhor para abrir mão daquilo que eles tinham que abrir mão. Jesus diz, venham todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a partir do momento que você vem, você tem que ter a revelação de quem é Cristo Jesus. Amém? Diga isso, eu preciso entender quem é Jesus. Como eu entro no reino dos céus? Entenda quem é o Filho e recebe o Filho na sua vida. Jesus está dizendo isso aqui. E quando você recebe Jesus na sua vida,
quando você tem um real relacionamento com Ele, a sua vida começa a mudar. Você começa a olhar para o pecado e você não quer mais o pecado. Você não consegue mais, sabe por quê? Porque ele te afasta de Deus. Porque quando você tem a sua mente transformada, quando o seu coração está mudado, quando ocorreu metanoia na sua cabeça, você não quer voltar para o lixo de vida que você tinha mais. Ah, isso é discriminação. Não, é uma coerência, é o reino. Você pode vir ou pode não vir. Apocalipse vai nos dizer, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus jamais vai invadir a sua vida e te obrigar a fazer alguma coisa. Mas a partir do momento que você o buscou, e a partir do momento que você pediu ajuda, não é você mais que dita as regras. Não é você que diz mais o jeito que tem que ser feito. Uma pessoa doente chega no médico e diz, doutor, eu tô com meu braço ruim. Aí você chega no médico, né? E fala assim, doutor, meu braço está ruim, o que eu faço? Você vai fazer isso, isso e isso. Aí você vai chegar para ele e falar, não vou fazer, não, vou fazer isso, isso e isso. O que ele vai falar com você? O médico aqui sou eu. Outro dia eu estava lá na oficina, eu contei para vocês, né? Chegou um cliente lá. Fiz o sacrifício possível para atender ele. Quando eu estou mexendo na moto dele, bonitinho, estou quietinho lá mexendo ele. Você não conhece alguém mais capaz, não? Não conhece um eletricista, não? Olhei, fingi de bobo, né? Fiquei quieto. Aí ele, você conhece algum eletricista por aqui? Eu deixei, tirei meus equipamentos, fui na bancada, fui montando. Ele, por que você está montando? Eu falei, pega sua moto aqui e vai embora. Ah, mas por quê? Você sabe arrumar a moto? Não. Falei, amigo, você não entendeu. Pega sua moto e vai embora. Você não precisa de mim, você já sabe resolver. Irmãos, se você já sabe a solução da sua vida, e sabe todo o caminho, você não tem que perder tempo com Deus, não. Porque você já sabe resolver seu caminho. Mas se você entende que você não dá conta da sua vida, que você já deu murro em ponto de faca, que você já deu volta e nada muda, só tem um caminho para você. Ser humilde e reconhecer que sem Deus você não consegue mais caminhar. É a única coisa que a gente precisa reconhecer. E o grande problema do ser humano é ser orgulhoso. Jesus diz, creia no Filho. Não, eu creio nos nossos pais que caiu o pão do céu. A gente sempre tem uma desculpa. A gente sempre tem uma justificativa humana para rechaçar o movimento de Deus. Para rechaçar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E aí o que Deus faz? Ele não faz. Porque Deus, Ele só trabalha e só move na vida daqueles que entregam a sua vida e que confiam nele. Então quando nós dizemos, Senhor, toma o teu lugar. Assume o seu lugar na minha vida. Eu estou dizendo assim, Senhor, a partir de hoje eu não vou decidir mais. É o Senhor é que vai falar. É o Senhor é que vai decidir. É o Senhor que vai fazer. Eu não vou tomar decisão. Eu estava falando com o pastor Valdemir ali. Amanhã eu tenho que viajar. O tempo está fechando e tal. O coração está fechando para viajar. E eu orei. Falei, Senhor, se não for para eu viajar, fala comigo. Eu não tenho problema em não viajar. Nenhum, zero. Eu não me frustro. O que eu não quero fazer é coisas que Deus não quer que eu faça. Irmãos, a gente precisa entender isso. Que Deus, Ele só quer que Ele seja consultado por aqueles que dizem que o amam. E Jesus está dizendo aqui, eu não lanço fora ninguém, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Jesus está dizendo assim, eu estava lá no céu, de boa. Estava lá no trono de glória, né? Com o Pai, estava lá tranquilo, e ele desceu. Não foi porque ele quis, não. Foi porque Deus pediu para ele descer. Foi porque Deus deu uma missão para ele. E como diz no exército, missão dada é missão cumprida. Então ele está dizendo, porque eu desci dos céus, não para cumprir a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E, de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vier, que vir o Filho e crer nele, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Presta atenção, Jesus está dizendo, todo aquele que olhar para mim e crer em mim, eu estou fazendo uma aliança com vocês. Eu estou prometendo isso aqui. Eu vou ressuscitar ele no último dia. Mas é para quem crê.
E deixa eu te dizer um negócio, eu não entro em discussão teológica, irmãos. Eu não entro em briga de quem não quer discutir comigo na Bíblia, porque a minha maneira de portar e de fé é a palavra de Deus. Então eu não estou aqui para discutir se A ou B não crê, eu creio. Eu creio que no último dia Ele vai me ressuscitar. Eu creio nisso, eu vivo para isso, eu sonho com isso, eu choro por isso, porque esse é o meu ideal de vida. Porque eu encontrei o Filho, porque eu vi o Filho, e eu quero viver isso. Mas isso tem que ser o desejo pessoal de cada um, porque como eu já disse, isso é intransferível, só depende de você. Você pode não acreditar, sair daqui e viver sua vida, glória a Deus pela sua vida. Mas no final, ou no dia que Ele voltar para julgar a sua igreja, para julgar o seu povo, você pode estar dentro, ou você pode estar fora. Porque agora Ele não volta mais como alguém que vem para nos instruir. Agora Ele não vem mais para dizer, queridinho, muda a sua postura. Muda, tchutchuquinha, ainda dá tempo. Não. Quando o Filho voltar, agora é para o julgamento. E aí nós não teremos mais oportunidade de dizer, mas o fulano era corrupto, por isso eu fiz isso. Não. A Bíblia diz que Ele olhará para nós e dizer, aparta de mim, pois eu não te conheço. Então, queridos, que eu quero que fique na sua cabeça hoje, qual é a essência do seu relacionamento com Deus? Por que você busca a Deus? Por que você busca a Deus? Por que você ainda se arrisca a se chamar de crente? Ou dizer de alguém que anda com Deus? Por quê? Eu não estou te cobrando, nem jogando nada na sua cara, eu estou te perguntando. Por que você busca a Deus? E pelo que você busca a Deus? Será que é para que Ele possa te suprir? Será que é que Ele possa atender uma necessidade sua? Ou será que você anda com Ele por amor? Ou será que você anda com Ele por revelação, por paixão e por desejo de o conhecer cada dia mais? Amém? Eu quero que você fique com essa palavra no seu coração e que você medite a respeito disso. O que eu preciso mudar? Ou o que eu não preciso mudar? Talvez você está resolvido, não tem problema, glória a Deus pela sua vida. Mas se essa palavra falou no seu coração, pense nela, medite nela. Pense na sua postura, pense naquilo que você crê. Pense nas bases daquilo que você sonha. Pense com o seu futuro. Aonde é que você quer chegar? E o que você quer alcançar? Amém? Fica de pé no seu lugar. Quero chamar a Alice aqui. Irmãos, hoje é dia de celebrarmos e agradecermos a Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje é a formatura do curso das mulheres porretas. É, mulher única, né? Mulheres porretas, né? E a Alice, que foi a mentora da turma, né? A Alice vai assumir o comando aqui agora. E eu queria que nós pudéssemos dar atenção e homenagear, né, as irmãs e tudo que será feito aqui. Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Que palavra, hein? Glória a Deus por isso. Hoje é a nossa formatura, né? A formatura do Mulher Única. Nós caminhamos por 13 encontros, né? Com essas mulheres maravilhosas. E nós conseguimos ver dia após dia Deus trabalhando no coração de cada uma de nós, né? Porque eu me incluo nessas transformações, nessas mudanças. Eu queria apenas ler um pequeno texto, eu queria falar algumas coisas, mas para não tomar muito tempo, eu vou ler um pequeno texto aqui. E está lá em Salmos 1, no versículo de 1 a 3, diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Durante essas semanas, nós buscamos juntas ser como essa árvore, firmes e enraizadas na palavra de Deus. Ao rejeitarmos as influências negativas do mundo, escolhemos caminhar com mulheres santas, compartilhando o mesmo alvo, viver segundo a vontade do Pai. Nos apoiamos mutuamente e, ao nos apoiarmos, meditando na lei do Senhor dia e noite, somos fortalecidas e encorajadas.
E assim nos tornamos como essa árvore que floresce à beira de águas correntes, dando frutos no tempo certo, sustentadas pela palavra de Deus. Que a alegria e a satisfação de Cristo sejam constantes em nossos corações, mesmo diante das adversidades. Continuemos a crescer e a prosperar, levando adiante tudo o que aprendemos neste curso, impactando as nossas famílias, a nossa sociedade, com o amor de Deus que flui de nós. Lembre-se sempre, queridas mulheres, de que não estamos sozinhas nessa jornada. Somos uma comunidade de fé, caminhamos juntas rumo à vida abundante que Deus nos promete. Sigamos firmes, buscando sempre a presença do Pai e a força que vem de estarmos unidas em comunhão. O Mulher Única é uma oportunidade maravilhosa de andarmos com mulheres santas, de caminharmos com mulheres que têm o mesmo alvo. E como lá no início, onde eu li, que em Salmos 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, de 1 a 3, diz que bem-aventurado é aquele homem que não anda na roda dos escarnecedores. E nós temos uma escala, né, que as pessoas no mundo falam, que chama escala de Maslow, que fala que uma das necessidades básicas do ser humano é a convivência, é conviver com alguém. E quando a gente não convive com pessoas que têm o mesmo alvo que a gente vai conviver com pessoas que não têm o mesmo alvo. E a Bíblia fala a respeito disso, de você não sentar na roda dos escarnecedores, não conviver com pessoas que não têm o mesmo alvo que você. E ali no Mulher Única é a chance, é a oportunidade de você caminhar com mulheres que têm o mesmo alvo, com mulheres que temem a Deus e que lutam contra o pecado, né? Antes, junte com quem vai te fazer crescer. Quem te incentiva a ir para a igreja, te incentiva a orar, te incentiva a se relacionar com Deus. Ande com quem acrescenta na sua fé. E seja também uma mulher que edifica e que incentiva outras mulheres. Hoje eu quero te questionar vocês, mulheres únicas. Diante de tudo que você recebeu nesse curso, o quanto você está disposta a edificar a vida de outras mulheres, a semear na vida de outras mulheres? Não é uma tarefa fácil, muito pelo contrário. Mas, com certeza, não existe opção melhor do que dedicar o nosso tempo para as coisas de Deus. Parabéns por chegarem até aqui, e que essa seja apenas o começo de uma jornada repleta de bênçãos e frutos abundantes em Cristo. Que Deus abençoe ricamente as suas vidas e que vocês sigam confiantes no caminho e plenitude e da vida abundante que Ele reservou para cada uma de vocês, mulheres únicas. E agora nós vamos passar por uma etapa da nossa formatura que é essencial, que é o que Deus fez na vida de cada uma dessas mulheres. Elas estão aqui hoje, né? Formaram, glória a Deus por isso. Nós passamos momentos de choro, de alegria, de confronto. E Deus, com certeza, trabalhou no coração de cada uma de forma única e especial, que foi a oração que eu fazia, eu acho que todos os encontros. Que Deus se revele a vocês de forma única e especial, em nome de Jesus. Então, vou chamar aqui a Nayara. Ela vai dar o testemunho dela do que Deus fez na vida dela durante esses dias. A paz. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por colocar nesse curso. Eu aprendi muitas coisas, saber que sou imperfeita, falha, mas pronta a aprender e ser transformada e ser como um vaso quebrado, que Deus vai nos moldando de uma forma especial e única. Caminhar no Senhor e em seus princípios, honrar a Deus em tudo, fazendo com alegria, dando o seu melhor, com o coração agradecido. Sem o Senhor eu não estaria aqui falando com vocês. Deus me despertou para esse tempo de falar, de ser usada com coragem e ousadia. E não temer o que diz. Saiba quem você é. A sua identidade está em Cristo. O que eu mais gostei foi do capítulo 3. Aproveite as oportunidades. Deus te chamou, vá. Não pense, deixe o Senhor te conduzir, te guiar. Mergulhe mais e mais. Seja ousado, fale com temor. Não olhe para os lados. Olhe para Deus. Não
nada venha te parar e caminha segundo a vontade do Senhor. Confia nele, prossiga, não perca as oportunidades que Deus dá para você. Seja como essas mulheres da Bíblia, Abigail, Ruth, Esté e Débora. Elas aproveitaram as oportunidades de fazer o que Deus colocou nas mãos dela e tiveram coragem e fé. Não duvidaram e sim creram em Deus e viveram os propósitos do Senhor. Conosco não é diferente. Deus quer nos usar do jeito que somos. Amém? Quero te agradecer, Lissa, pela sua dedicação e nos abençoar. Glória a Deus. É nítido ver as transformações, né? Dá para ver no rosto da Nayara o que Deus fez na vida dela. Amém. E agora eu vou chamar a Dani para vir dar o testemunho dela também, do que Deus fez na sua vida durante esse tempo. Amém. A paz do Senhor, irmãos. O curso para mim, na verdade, foi só uma testificação do processo que Deus já estava fazendo na minha vida. E a lição que mais impactou nesse período foi a 9, que fala sobre a esposa que é auxiliadora ou ela é um obstáculo. E assim, incrível que pareça, quem olha para mim acha que eu sou uma pessoa muito calma, né, Marco? Mas eu competia muito com o Marco. E eu sempre trabalhei fora e eu me achava demais, irmãos, demais. E eu e o Marco, a gente não se dava bem em nenhuma equipe. Sempre a gente tinha que estar em equipes separadas, porque ele queria mandar e eu queria mandar. E a gente tinha muito conflitos nisso, né? E no curso foi falado muito sobre isso, porque às vezes nós somos tanto obstáculos na vida do nosso esposo e a gente não consegue crescer. A gente consegue impedir da família crescer porque quer ser melhor que a pessoa. É incrível. E com o curso, né, foi uma bênção porque, junto com a Alice e com as meninas, a gente viu que a gente precisa muito melhorar, né? A gente é cristão, está dentro da igreja, e às vezes a gente não consegue ver as nossas imperfeições. E eu entendi, sabe, irmãos, que não é porque você fica dentro de casa que o serviço doméstico ele é pior. Eu entendi que servir a minha família também é um ministério. Porque quando a gente ama, a gente honra. E hoje o Pedro está aqui e o Marco, eu quero dizer a vocês que eu amo muito vocês. E que eu aprendi a honrar, né, filho? Hoje eu faço um pão delicioso para o Pedro por honra, porque eu amo ele. E hoje eu faço uma comida boa para o Marco, porque eu amo ele. E hoje a gente não se combate mais. E eu entendi que juntos a gente constrói algo muito maior. Não vai dar certo, gente. Se você, mulher, se você continuar batendo de frente com seu esposo, achando que você é melhor que ele, não vai dar certo. A gente tem que entender que nas minhas imperfeições, o Marco me completa. Amém? E nesse período todo, como eu disse, o Espírito Santo ele trabalhou no meu coração e mostrou, Dani, dá um passo para trás, começa a rever, né, os seus conceitos, que a gente não é melhor que ninguém. Não é porque uma mãe se dedica dentro de casa, ela é pior que aquela mulher que sai para trabalhar. E nem porque a mulher que sai para trabalhar, às vezes ela não consegue, ela não tem tempo, ela é pior do que a mãe que está dentro de casa. Todo mundo vai dar o seu melhor. Amém? E eu quero agradecer a Alissa por todo esse período, mesmo muito difícil, né, Alissa? Você dedicou, você deu o seu melhor e, assim, só o Senhor que pode recompensar todo esse esforço que você deu. Muito obrigada, viu? Me fazendo chorar, né? Pra quê? Mas então vamos continuar. E agora eu vou chamar a Janaína para vir dar o seu testemunho e falar o que Deus fez na sua vida. Boa noite, irmãos. Boa noite, meu amor.
Eu também tenho muito a agradecer por esse curso, porque como eu falei com a Alice, falei muitas vezes lá com as meninas, quando eu vi o título do livro, né, Mulher Única, eu falei, eu vou aprender a ser a melhor mãe da casa, eu vou aprender a fazer a melhor comida, eu vou aprender a ser uma mulher. E o curso não diz respeito a só isso, né? O curso diz respeito a você entender que você é a mulher única para Deus. Se as coisas que estão ao seu redor, elas não te completam, é porque você ainda não olhou para o lugar certo. Deus tem que te completar primeiramente. Com isso, você consegue fazer parte da sua família. E assim como a Dani falou, há uns 2 anos eu venho sofrendo assim, um bombardeio muito grande pelo fato de eu trabalhar fora. Estou ficando nervosa, não sei porquê, gente. Eu sempre trabalhei fora, e o Val é minha testemunha. Ele sempre me impulsionou, ele sempre foi meu ponto forte. Das vezes que eu tentei desistir e voltar para casa, ele me empurrou de volta, porque ele sabe que é o que eu amo fazer. E ele sabe que eu faço isso pela minha família. E se eu faço pela minha família e consigo ter o equilíbrio, é porque Deus está abençoando. Se tivesse desequilibrado, eu teria que olhar para trás, talvez dar um passo para trás, igual a Dani falou, ou talvez parar e analisar a situação. E o curso me deu mais certeza que eu estou no caminho certo. Hoje eu tenho mais flexibilidade no meu serviço. Deus não permitiu que eu colocasse os meninos em horário integral esse ano. Em contrapartida, ele me deixou em casa 2 manhãs. Ou seja, eu acompanho meus filhos de perto e eu continuo fazendo o que eu gosto de fazer, que é trabalhar. E Deus me falou também muito profundamente que administrar é um dom de Deus. Está falando em Provérbios 31, né, Lisa? Se eu sei administrar fora, eu tenho que administrar dentro. A família, ela depende dos olhos da mãe. Onde quer que eu esteja, os meus olhos estão sobre os meus filhos. Se o telefone tocar e eu estiver no trabalho, o trabalho vai ficar para depois e eu vou atender em primeiro lugar os meus filhos e o meu marido. Então, eu aprendi no curso que eu devo honrar. E se eu não tiver o equilíbrio, Deus não vai me abençoar. E se eu sinto paz e intimidade, é porque o que eu estou fazendo está certo. E mais um ponto também é que todo final do curso, a gente anotava as orações e pedidos de orações. Eu aprendi que quanto mais eu oro, mais intimidade eu tenho. E que eu só posso orar por mim, eu posso orar por cada uma delas. Porque o que Deus fez na minha vida, meu pedido era sempre o mesmo. As meninas sempre riam, Jana, não precisa nem falar, já anotei, você vai pedir a mesma coisa. Era sempre a mesma coisa. E é isso que tem feito mudança na minha vida e tem feito na minha família. E eu agradeço demais pela vida da Alissa. Eu amo a vida, amo a Alissa incondicionalmente. Fiz aqui novas amigas, com certeza. Pessoas que a gente era próxima, mas nem tanto. E com o curso, né, ficou bem perto ainda. E é isso, gente. Eu achei que eu não ia conseguir falar, mas falei. Tchau, amor. Aproveite a oportunidade, está aproveitando. E agora eu vou chamar a Sara para vir dar o testemunho dela, do que Deus fez na sua vida durante esse processo. Boa noite. Durante o curso, eu sempre falei com as meninas que a gente poderia estar em qualquer outro lugar, né? Naquele tempo ali que a gente tirou, para estar abrindo os nossos corações para receber o melhor de Deus para a gente. E Deus, com a sua infinita misericórdia, nos colocou ali, dentro da minha casa, né? Principalmente, eu sou muito grata porque foi ali. E você não chorou, né? Não. Vai sair. E assim, eu sou muito parecida com a Dani. A gente sempre compartilhou muitas coisas. E o capítulo que mais me impactou também dentro do curso foi o número 9, que é auxiliador ou obstáculo. E me fez perceber assim, que estar em casa e cuidar da família é um dom maravilhoso de Deus, né? E que a gente precisa aprimorar esse dom, trabalhar nisso. A gente precisa se entregar, né? Abrir o coração da gente para que Deus nos ensine cada vez mais, né? Sobre as coisas que a gente tem dificuldade. E muitas coisas mudaram, né? Acredito que
a pessoa melhor para contar os testemunhos aqui é quem vive com a gente, né? 24 horas lá dentro da nossa casa, nossos filhos, são nossos maridos. Mas Deus tem trabalhado. E acredito que esses 12 encontros são só o início, né? Tem muito mais para acontecer. Isso foi só assim a pontinha da porta do nosso coração que foi aberta para todas essas mudanças que vão acontecer. É isso. Pode vir cá, Rosana, vem cá. Eu quero agradecer também que eu fui uma das participantes do curso, além de velha, né? Não tenho esposo, mas eu tirei muito proveito do curso. Ele me ensinou e me mostrou muitas derrotas minhas e muitas vitórias. Os meus 2 filhos, que eu criei com honestidade, com dignidade, sou muito brava, gente, vocês nem imaginam. Criei eles com uma braveza, mas com dignidade. E eles são exemplos da minha vida. O pastor Marco é um deles e o Lúcio é um outro deles. E os meus netos são maravilhosos. E hoje eu vou enfrentar a vida com mais força e com mais sabedoria. Deus está conosco, Ele está agindo nas nossas vidas através desses cursos que estão nos ensinando a ser cada dia melhores. Eu agradeço a Alissa, agradeço todos que contribuíram, Sara com a casa dela, os nossos lanches maravilhosos, as nossas conversas sobre Deus, sobre a nossa vida. Foi maravilhoso esse contato, gente. Nós cada dia seremos mais amigas em Deus, tá? E na nossa vida. Eu agradeço muito. Muito obrigada. Tá? Glória a Deus, gente. É ou não é maravilhoso andar com quem tem o mesmo objetivo, né? Com quem tem o mesmo alvo. E esse é o objetivo principal do Mulher Única. Encontros que nos fazem crescer, a gente compartilha as nossas dores, as nossas fragilidades, a gente cresce com o outro e a gente caminha junto, né? Glória a Deus pela vida de todas vocês. E agora é o momento da entrega dos certificados, gente. Não tem jeito de ficar sem os certificados. Deixa eu ficar do lado de cá. Isso aí, vamos lá. E então, vamos lá. Vou chamar primeiramente aqui na frente para receber o seu certificado de conclusão. Ah, tá. Ah, tá bom. E a primeira aluna que nós vamos chamar aqui para receber o certificado é a Daniela Ferreira Guimarães Bastos. A próxima aluna, Janaína Rodrigues Pereira de Souza. Chegou junto. Uhul! Põe aí dentro. Pega lá.
A próxima aluna, Nayara Guimarães Lobato Cardoso. Aê! Nayara. Aqui, olha também essa sacola. A próxima aluna é Rosana Meireles de Souza Bastos. Meu abrigo, meu protetor, em ti confio. E mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Irá se cumprir. Quem sou eu? E agora, nossa última aluna, não menos importante, Sara Freitas da Cruz. Glória a Deus, gente. E agora, depois dos certificados entregues, eu vou ler apenas uma reflexão aqui para vocês. Vou passar de novo a palavra para o pastor, que eu queria que ele orasse pelas mulheres, por essas mulheres únicas, e que esse seja apenas o começo para uma nova vida de intimidade com Deus. Isso, eu vou falar também sobre as vagas do próximo semestre. Lá atrás, no final, lá na mesinha lá atrás, tem uns papeizinhos para vocês preencherem. Quem tiver interesse de participar nas próximas turmas do semestre que vem, pode preencher ali atrás e a gente vai entrar em contato mais para frente quando essas turmas forem abertas, tá bom? Já tem gente também que não é da igreja, que já estão me perguntando que se pode participar, se pode entrar. Então, provavelmente serão mais de uma turma, hein? Em nome de Jesus. Deixa eu ler aqui uma reflexão para vocês, principalmente vocês, mulheres únicas, mas vale para todo mundo. Quando tocamos em algo, deixamos as nossas impressões digitais. Quando tocamos a vida das pessoas, deixamos a nossa identidade. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por causa de você. Seja fiel ao tocar o coração dos outros. Seja uma inspiração. Nada é mais importante e digno de praticar do que ser um canal das bênçãos de Deus. Nada na natureza vive para si mesmo. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem o seu próprio fruto. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. Jesus não se sacrificou por si mesmo, mas por nós. Viver para os outros é uma regra da natureza. Todos nós nascemos para ajudar uns aos outros. Não importa o quão difícil seja a situação em que você se encontra, continue fazendo o bem. Vocês foram marcadas para marcar outras mulheres. Amém? Glória a Deus. E aí o pastor podia fazer uma oração, né, por nós. Pra gente orar. E nós nos reunimos, Lícia, e compramos uma lembrancinha para você. Ah, gente. Porque eu não canso de falar, você fez muita diferença na nossa vida. Amém. Nós não somos mais as mesmas depois do que você ministrou. Amém. E você é uma prova viva de que Deus usa a pessoa, é só ela deixar.
Amém. A gente viu muita diferença em você e em nossas vidas. Amém. Que você se sinta agradecida. E não chora não, que eu estou me segurando. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Hã? Pode. Chamar as mulheres únicas aqui na frente. Queridos, eu fico muito feliz quando a gente vê uma mobilização, né, nessa proporção. Porque, como eu disse, o relacionamento com Deus, ele é determinado pela sua atitude. Você decide dar um passo rumo a algo novo na sua vida, né? Eu de verdade fico muito feliz de ver, né, tantas coisas e é prático, né? Vocês veem que o pastor tá gordinho, né? Tá tempão todo dia lá em casa. Tô brincando, né? Mas é bom, irmãos, a gente entender que nós não somos o suprassumo do conhecimento. Nós devemos sempre buscar o Senhor. Oséias vai nos dizer que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E se nós fizermos isso, Ele virá como chuva serôdia sobre a nossa vida. Ele vai regar e abençoar a nossa vida. Amém? Então estenda suas mãos para cá, né, e que seja a primeira de muitas mobilizações que o Senhor fará no meio de nós. Amém? Senhor, nós queremos nessa noite louvar o Teu santo nome e engrandecer o Teu santo nome. E te agradecer porque sabemos que cada detalhe desse curso foi preparado pelo Senhor. Ó Deus, nós não estamos buscando nada perfeito, mas nós queremos ser aperfeiçoados e abençoamos a vida da Alice e de cada formanda desse curso. Nós pedimos, ó Deus, que cada palavra semeada não venha se perder, mas que venha gerar frutos e frutos abundantes para o Teu reino. Que o Senhor continue abençoando cada mulher, cada família aqui representada. A Tua palavra diz, ó Pai, que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com a própria mão a destrói. E que essas mulheres, a partir de hoje, sejam ainda mais sábias para guiar as suas famílias, para cuidar das suas famílias, que é uma missão maravilhosa que o Senhor deu. Nós nos alegramos como igreja e te agradecemos nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus pela vida delas, irmãos? Glória a Deus. Queridos, nós vamos encerrar, mas só atenção aqui rapidinho, um recadinho breve, que na semana que vem nós teremos reunião às 16 horas, amém, irmãos? Para os membros da igreja, amém? Você que é membro, nós vamos falar sobre coisas administrativas, doutrinárias da igreja, às 16 horas, amém? Irmãos, só quero fazer uma observação aqui, não quero quebrar o clima de alegria, mas eu vou falar de novo. Vamos respeitar os horários. 16 horas. Respeitar o horário faz parte do seu caráter. Você chega às 16, tem pessoas que chegam às 16 e que organizam tudo, né? Então eu falo culto às 18, o pastor já chegou às 17, pastor Valdemir, nós já preparamos o ambiente, né? Então vamos ser respeitosos com os horários. Por quê? Se a gente marca 16 e começa 17, a gente não vai conseguir ter uma reunião produtiva. Amém, irmãos? Então é só um puxãozinho de orelha abençoado para que a gente consiga caminhar em harmonia. Amém? Então tá avisado, semana que vem, pastor, eu tenho uma festa. Que bom, você vai desmarcar a festa, né? E vai estar aqui, né, às 16 horas. Nós vamos tomar um café aqui, né? Ai, eu tenho o evento da minha vida. Se a sua igreja não for sua prioridade, o evento é sua vida e sua prioridade não é Deus. Amém? Então, que reprograme a sua agenda para poder estar aqui conosco. Amém, queridos? Vamos orar? Fica de pé no seu lugar. E nós temos um lanche abençoado ali atrás. Foi preparado com muito carinho e amor para vocês, né? Comam, se deleitem, em nome de Jesus. Amém? Senhor, obrigado por esse culto, obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós somos gratos ao Senhor. Nós não temos nem palavras para te agradecer a obra que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado, Senhor. Te rendemos graça por esse dia tão abençoado. Nos dê uma semana debaixo da tua bênção, uma semana debaixo da tua paz, Senhor. Livra-nos de todo levante do diabo, do inferno, contra as nossas vidas, contra as nossas famílias. Proteja-nos, ó Deus. Estabeleça a tua bênção sobre nós, que enriquece
e não acrescenta dores. Nós também queremos abençoar nessa noite a vida da Rosane, nossa irmã. Rosane, aonde quer que você esteja agora, que a bênção do Senhor possa te alcançar, que o Senhor repreenda essa enfermidade em nome de Jesus, e nós declaramos a bênção do Senhor sobre a sua vida, que você seja completamente sarada e curada na autoridade do nome de Jesus. Nós como igreja liberamos essa palavra de bênção sobre a sua vida. Se o mundo não crê, nós cremos que o Senhor Jesus, que morreu naquela cruz, que verteu o seu sangue, é capaz de te curar e te restaurar completamente. Nós liberamos essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua família. Abençoamos o Senhor Joaquim, pai da Edilane. Pai, que a tua bênção também toque ele. Cure essa enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, e traga sanidade sobre a vida dele. Nos abençoe, nos leve para nossa casa em paz, em segurança, com o nosso coração queimando de amor e paixão pelo Senhor. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir Jesus aí no seu lugar? Estamos encerrados, queridos, em nome de Jesus.